Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Mais um dia aqui, programa Convívio, para tirar as nossas dúvidas, né? Sobre a aposentadoria. Hoje, gente, é um nome aqui que eu nem imagino, né? Tem muita gente aí que está assistindo o programa Convívio agora, também não imagino. Você sabe o que é a aposentadoria híbrida, é isso? Isso mesmo. O que é isso, doutora? Conta pra gente. Vou contar porque essa palavra não está na lei. Não está no vocabulário. Não, se você folhear todas as leis de previdência social, você não vai achar esse termo mesmo, mas é um termo muito utilizado nos tribunais, nas jurisprudências. Então, se digitar em qualquer tribunal de justiça aí do Brasil todo, aposentadoria híbrida, vai vir milhares de decisões a respeito disso, e porque não tem essa terminologia na lei, mas você fazendo a interpretação dos artigos da lei da Previdência, você vê que existe essa aposentadoria híbrida, que é o termo que a jurisprudência acabou usando para reconhecer a soma de tempo da aposentadoria da atividade rural juntamente com a atividade urbana. É a soma desses dois tempos de atividades diferentes no meio que você está realizando, que somando tudo, você consegue ainda a aposentadoria por tempo de contribuição, que com a reforma da Previdência foi extinta. Então, os novos segurados, as novas pessoas que estão contribuindo para o INSS a partir da reforma da Previdência que ocorreu em novembro de 2019, não tem mais esse direito da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas quem já estava recolhendo antes de mudar a lei, ainda tem esse direito da mulher aposentar comprovando 30 anos de contribuição e o homem se aposentar comprovando 35 anos de contribuição ou atividade. É isso que a gente quer falar. É uma aposentadoria que reconhece todo esse percurso que as pessoas fizeram de trabalho, porque nós bem sabemos que antigamente as pessoas começavam a trabalhar muito jovens. Seria trabalho rural, é isso? É isso mesmo. Quantas atividades que as pessoas começaram lá trabalhando com seus pais, no campo, no seu sítio, numa fazenda arrendada, ou como meio. Mas ele não era registrado? Não era registrado, mas a lei 8.213 de 91 veio a reconhecer esse direito de computar o tempo da atividade que a pessoa executou em regime de economia familiar, como produtor rural, como pescador. O artigo 11, eu falo tanto dele porque ele é lindo, porque ele traz muitas previsões que as pessoas não têm o conhecimento e deixam de ter o reconhecimento pela Previdência Social de um trabalho árduo, porque é penoso, é insalubre, trabalhar sol a sol, começar muito cedo, porque muitas pessoas que nós entrevistamos não começam a trabalhar aos 18 anos. Quantas pessoas que nós conversamos que 12 anos no mínimo já estavam ali na lida com o pai e com a mãe. Só que esse direito só veio ser reconhecido com a nossa linda Constituição de 1988. Porque antes disso, a lei que falava do trabalho rural, ela somente reconhecia o trabalho de quem? Do homem, do provedor da família. Agora é ambas as partes. Sim, a nossa Constituição veio trazer a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, com base nessa nossa Constituição cidadã, equiparando os direitos entre homens e mulheres, também veio reconhecer o direito, equiparando o direito do trabalhador rural e urbano. Então, essa aposentadoria híbrida é isso, equivalendo o tipo de trabalho e reconhecendo qualquer dos trabalhos de qualquer tipo de modalidade de trabalhador. Doutora Fernanda, uma dúvida enquanto a doutora estava falando, né? Como que eles vão conseguir comprovar que trabalharam? Porque nós sabemos, né, que antigamente as pessoas não se prevenia muito em estar guardando documentação, né? Você que está nos assistindo,
Seu filho trabalhou com você, será que você tem documento? Aí nós não tínhamos isso, né? Eles não pararam um pouquinho, não, nós temos que guardar isso, nós temos que guardar isso. E agora, como que eles vão conseguir provar isso? Difícil, hein? É difícil, é um desafio. É um desafio. É um desafio, mas assim, é um desafio possível. Que nós fazemos todo esse rastreamento previdenciário que a gente já falou lá, que essa entrevista, esse interrogatório com a pessoa, buscando essa informação, esse histórico. Se morreu tudo lá. Então, mas bem provavelmente existe algo. Os pais, quando foram buscar sua aposentadoria no INSS, muitas vezes usaram lá atrás esses papéis do sítio, os papéis da fazenda. Então, você pode buscar o processo do pai ou da mãe lá no INSS e usar como prova emprestada. Além do mais, existem outros meios de prova, porque antigamente não se recolhia o INSS do trabalhador rural, mas eles faziam as contribuições para o Fundo Rural, que é um fundo do trabalhador rural. Então, ou muitas vezes, eles pagavam as contribuições associativas ao sindicato rural. Então, muitas vezes, essas provas estão arquivadas lá no sindicato rural da cidade onde estava inscrito o sítio. O pai, né? O pai. E não só bastando essas provas que o pai tem em seu nome, que também você pode usar como prova emprestada, mas assim, vamos usar o pai e a mãe quando casa, o pai e a mãe quando vai registrar o assento de nascimento do seu filho, tem que declarar no cartório qual é a sua profissão. E lá eles estão declarando: nós somos lavrador, nós somos boia fria, nós somos trabalhador rural. Era essa a terminologia que eles usavam a hora que se apresentavam no cartório para registrar os seus filhos. A doutora está indo buscar bem lá. Mas tem que buscar, porque nós estamos falando de atividades anterior ao ano de 1991, mas que nós não podemos esquecer que foram trabalhadas, que foram suadas, que foram comprometeram e fizeram a pessoa, né? Então temos esses meios de prova que são muito importantes, até mesmo a escritura do sítio averbado no cartório, ou um contrato de gaveta de um arrendamento, de uma meação. Então existem documentos antigos que são provas substanciais para você conseguir comprovar essa atividade e são aceitas como prova. Vamos pensar numa situação assim: quando essa criança foi nascer, a mãe utilizou um hospital. Sim. E ao se internar, ela não tem que declarar o seu endereço? Sim, isso que eu ia falar agora. Então, a ficha do hospital também é uma prova. Às vezes, essa criança, você com 12 anos, machuca-se lá com... a escola que estudou também. A escola, a ficha de matrícula é um meio de prova, porque você indica qual é o seu endereço. A ficha de internação hospitalar às vezes passa no pronto-socorro, porque se machucou ali trabalhando no campo, que é um trabalho pesado, e acaba se machucando, precisando procurar um pronto atendimento no pronto-socorro ou no postinho de saúde, vai buscar essa ficha. Lá está indicando o seu endereço, muitas vezes indica a profissão dos pais. Então, provas existem, mas precisa ir vasculhar, ir atrás delas, porque tem como provar tudo isso. E o INSS tem dispositivos que aceitam todos esses meios de prova. Eu ia perguntar, né, se o INSS também aí, né, aceita, porque não adianta também muitas vezes eu pegar toda essa documentação aí da escola, data de nascer, quando nasceu, onde se machucou, aí chega no INSS e ele fala assim: não, mas isso não serve. O INSS exige uma prova por ano da atividade rural. Não adianta usar a ficha de certidão de nascimento da criança e querer que aquilo sirva de prova para 10 anos de atividade. Ele exige uma prova por ano de atividade rural. Mas mesmo que você não tenha uma prova por ano, porque é difícil realmente ter, às vezes foram muitos anos, existe um procedimento lá dentro do INSS que se chama justificação administrativa,
onde você pede para o INSS aceitar aquele início de prova material que você apresentou, essas provas de documentos, e complemente a prova por meio de testemunhas. Aí você pode arrolar de 3 a 6 testemunhas que viveram próximo a esse endereço do sítio da fazenda, que vão poder falar, não, eu vi ele lá trabalhando, eu morava do lado vizinho, eu via lá o filho ajudando o pai, a mãe também ajudava carpindo, ela cuidava da horta, tudo que eles plantavam era para o consumo da família, para a sobrevivência. Então, além dos documentos formais que exige de um produtor rural, que seriam as notas fiscais, tem todos esses outros meios de provas que podem estar colaborando para que haja um reconhecimento, porque todos sabem que não tinha essa burocracia de exigência desses documentos como existe hoje em dia. Então, tudo isso é aceitável. E por mais que o INSS não aceite, temos o Poder Judiciário que tem aí feito um brilhante trabalho reconhecendo esses meios de prova, somados com as testemunhas, reconhecendo atividades rurais lá de trás, complementando o tempo de contribuição da atividade urbana e concedendo essas aposentadorias híbridas que somou o tempo de atividade rural mais o tempo de atividade urbana na cidade, e com tudo isso soma-se o tempo exigido para aposentadoria por tempo de contribuição. Então a gente não pode esquecer que como começou a vida laborativa lá de trás e buscar essas provas. Até mesmo tem o alistamento militar lá, quando você vai se alistar, você tem que declarar qual é a sua profissão. Então buscar essa ficha lá na junta militar é uma prova importantíssima. Gente do céu, vivendo e aprendendo. E já teve causas que já foi ganha através dessas provas. Muitas, muitas e muitas. Nós temos assim diversos casos, e até mesmo hoje em dia com esse mundo digital, nós podemos dizer que o INSS também evoluiu bastante, porque todas as decisões das câmaras recursais, das turmas, das juntas recursais, que analisam essas provas, você consegue pesquisar e verificar as decisões dele, e lá você vai conseguir achar uma infinidade de decisões, mesmo administrativa do INSS, reconhecendo essas provas como meio da atividade rural e somando com o tempo da atividade na cidade e concedendo a aposentadoria. Na justiça, então, nem se fala. A gente tem em todos os tribunais do Brasil decisões favoráveis reconhecendo essa atividade rural somando com a atividade urbana. Então, ó, fica a dica aí para você, né? Você que trabalhou no campo, né? Você que batalhou muito, não conseguiu ainda se aposentar, procura um profissional da sua confiança e rever tudo isso aí. Não fique esperando o tempo passar, né, doutora? Porque o tempo passa, as necessidades aumentam, e aí poderia estar tendo esse provento vindo da aposentadoria e estar perdendo tempo, perdendo um bom dinheiro. Muito obrigado, né? Como eu falei na semana passada, nós vamos ainda entrar no tema aí de revisão de aposentadoria. Será que você não está precisando fazer uma revisão? Será que está tudo em ordem, né? Muita gente tem medo de fazer a revisão porque tem medo que vai diminuir, mas como a doutora disse, quem nos acompanha sempre no programa comigo, não corre esse perigo, entendeu? Nenhum profissional vai estar entrando aí fazendo uma revisão sabendo que vai diminuir, não é verdade, doutora? Claro, né? Com certeza. Quero dar os parabéns, escritório novo, tudo muito lindo, muito aconchegante para quem está chegando, é muito importante isso, né, doutora? Com certeza. O que eu falo que isso é uma conquista não só nossa, mas de todos os nossos clientes. Isso foi feito para eles e para melhor recepcionar cada um deles, porque merecem toda essa estrutura para melhor fazer as conquistas e lutar pelos seus direitos. Parabéns, viu? Estou adorando, gente, gravar aqui, tá? Então essa foi a nossa entrevista com a doutora Fernanda Kiss, da Previdência.